Salve pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Física aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre circuito elétrico, que é um dos temas queridinhos aí da prova de Física. Mas antes da gente começarmos a trabalhar esse conteúdo, queria pedir para vocês aqui, ó, se inscrever no canal, dar aquela curtida e ativar as notificações para sempre que sair um vídeo novo, você ficar por dentro de todo o conteúdo, tá bom? Então, sem mais delongas, já vamos para a lousa para a gente ver como é que a gente vai resolver esse problema. E lembrando que é um dos temas mais cobrados na prova de física do Enem, tá bom? Bora lá. Ó, vamos discutir os problemas aqui juntos, tá? Vamos ler ele juntos aqui e depois interpretar o que ele está pedindo aqui para a gente. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms, certo? Estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema abaixo. A televisão só funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. E aqui ele dá o esquemazinho para nós. O número máximo de lâmpadas que a gente consegue ligar nesse circuito, né, sem que a TV pare de funcionar, tá? É um problemazinho de dimensionamento de circuito elétrico, tá? Que a gente vai ter que resolver agora. Bom, primeira coisa, a gente tem aqui a nossa concessionária de energia fornecendo a energia. No caso aqui, ele está representando aqui por essa bateria de 120 volts. E a gente sabe que nessa bateria a gente tem um polo negativo e um polo positivo, né? Isso significa dizer que essa parte de cima está com um potencial maior do que o potencial aqui de baixo, de 120 volts. Então, a diferença entre esses dois pontos de energia potencial elétrica é de 120 volts, tá bom? É isso que significa esse 120 aqui. Perceba, o fio que está conectando esses circuitos aqui, a lâmpada, a TV e tudo mais, é fios ideais, ou seja, a gente não tem perdas aí por efeito joules aqui, tá? Então, a tensão que está no ponto aqui, ela vai ser transmitida por todo o fio. Então, se nesse ponto aqui eu tenho 120 volts, passando por esse fio, chegando na perninha desse resistor, eu também tenho 120 volts. Legal? E aqui embaixo, da mesma forma, tudo isso que tiver conectado a esse fio aqui que eu estou destacando em azul, ele vai ter um potencial elétrico aqui de 0 volts, tá? Todos esses fios aqui estão no mesmo potencial elétrico, tá? Certo, e aí? Ó, ele diz assim, a nossa TV funciona com tensões entre 130 e 90 volts. Perceba, a gente não tem como fornecer mais de 130 volts, porque a nossa energia aqui, ó, nossa fonte de energia não fornece isso. Então, vamos trabalhar com a tensão de 90 volts. Isso significa dizer que na nossa TV, se a gente pegar a diferença de potencial elétrico aqui nos terminais delas, essa diferença tem que ser 90 volts. Então, aqui em cima, ó, se aqui embaixo eu estou com 0 volts, aqui em cima sobra 90 volts para a diferença de potencial aqui, ó, da TV entre esses dois pontos, V da TV ser igual a 90 volts. Legal? Tranquilo. A gente sabe também que diferença de potencial faz surgir um fluxo ordenado de cargas elétricas, que a gente chama de corrente. Então, vai passar aqui, ó, por essa TV, uma correntezinha, que eu vou chamar aí da TV. E já vamos calcular para ver quanto é que vale o valor dessa corrente. O I da TV nada mais vai ser do que o seguinte, cara. É eu pegar a tensão que está na TV, né, 90 volts, dividido pela resistência da TV, que é 50 ohms. Isso vai dar para a gente, ó, 9 quintos de ampere, que é aproximadamente igual aqui, ó, 1,8 ampere de corrente. Então, com a tensão de 90 volts, a TV precisa de 1,8 ampere para funcionar corretamente. Tá bom? É isso que está dizendo aqui esse circuito para a gente. Perceba também o seguinte, se esse fio é ideal, toda essa tensão de 90 volts que está nele vai ser transmitido para esse fio aqui que eu estou destacando, ó, em roxo. Tá? Então, tudo isso aqui está a 90 volts. E aqui também está 90 volts. Então, qual é a corrente elétrica que passa nesse resistor aqui? Ó? E percebam, essa corrente que está passando nesse resistor aqui é a corrente que está sendo gerada pela fonte, né? Que eu vou chamar corrente da fonte. Então, ó, a corrente da fonte eu posso calcular pela corrente que está passando naquele resistor. E como é que eu calculo? Lei de Ohm, diferença de potencial dividido por resistência. Eu tenho 120 volts
menos 90 volts nos terminais daquele resistor, dividido por 10 ohms. Isso daqui vai dar para a gente 120 menos 90 dá 30, dividido por 10, isso nos dará 3 amperes de corrente, tá? Então, até aqui, o que é que a gente tem? A gente tem uma fonte de 120 volts que consegue fornecer 3 amperes de corrente e uma TV que está a 90 volts e precisa consumir 1,8 ampere de corrente. Então, o que é que sobra, né? É mais ou menos a ideia seguinte. Por quantas lâmpadas eu consigo ligar com essa sobra de corrente, né? Se a TV, aqui, se a nossa fonte gera 3 amperes e a nossa TV está consumindo 1,8 ampere, quanto corrente sobra para as lâmpadas, né? Quanto corrente eu consigo usar para as lâmpadas aqui, para ligar minhas lâmpadas? Ora, as correntes das lâmpadas aqui é 1,2 ampere. Legal? Então, eu tenho 1,2 ampere para mim ligar de lâmpada. Aí a pergunta que a gente faz agora é o seguinte: com 1,2 ampere de corrente, com quantas lâmpadas eu vou conseguir ligar? Para isso, a gente precisa saber quanto uma lâmpada precisa de corrente elétrica para funcionar. E é isso que a gente vai fazer agora, essa continha. Percebam que cada lâmpada vai consumir aqui uma correntezinha, né, para funcionar, que eu vou chamar só de I. Quanto é que vale esse I? Ora, usando a lei de Ohm, a gente sabe que I é tensão que está nos terminais das lâmpadas. E que tensão é essa? Perceba que elas estão conectadas aqui em paralelo com a nossa TV. Porque os pontos aqui são em comum, tanto no conector de cima, né, como no conector de baixo. Então, a gente tem uma conexão em paralelo. Se a conexão é paralela, a tensão entre elas são compartilhadas, é a mesma. Então, se na TV eu tenho 90 volts, na lâmpada eu também tenho 90 volts. Então, é 90 volts dividido aqui por 200 ohms, que é a resistência dela. Isso vai dar aproximadamente 0,45 ampere. Então, cada lâmpadazinha precisa de 0,45 ampere para funcionar corretamente, tá? E a gente tem 1,2 ampere para ligar de lâmpada. E agora virou uma regrinha de 3. Por quê? Se com 0,45 ampere eu consigo ligar uma lâmpada, quantas lâmpadas eu consigo ligar com 1,2 ampere? Não é isso? É essa continha que a gente tem que fazer aqui agora. Isso vai dar para a gente aproximadamente 2,6 lâmpadas. E aí a gente não tem esse valor. 2,6 eu não consigo ligar 2,6 lâmpadas, né? O que é que vai acontecer? A gente precisa fazer uma análise aqui. Perceba, eu posso aproximar isso daqui ou para 2 lâmpadas, né? Ou para 3 lâmpadas. Tá? Como é que eu vou saber a correta? Perceba, se eu aumentar, colocar 3 lâmpadas, concorda comigo que eu vou precisar de mais corrente aqui, As lâmpadas vão consumir mais corrente. A fonte não consegue gerar mais corrente elétrica do que isso, é 3 amperes o máximo dela. Então, eu vou ter que começar a tirar corrente da TV e jogar aqui para as lâmpadas. Só que percebam, se eu tirar corrente da TV, a tensão que vai surgir nela aqui, vai diminuir. Vai ficar abaixo de 90. Então, a TV vai ficar com a tensão abaixo de 90 e tensões abaixo de 90, o enunciado diz que a TV não funciona. Então, não posso ligar 3 lâmpadas. O correto seria ligar apenas 2 lâmpadas. Legal? Tá aqui uma questãozinha de dimensionamento de circuito elétrico, bem interessante de se trabalhar aí na nossa provinha do Enem, tá bom? E é isso, a nossa aula de hoje foi essa, galera. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa parte de introdução a dimensionamentos de circuito elétrico, tá? Lembrando sempre que o Enem gosta de cobrar esse tipo de questão. Não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal e, claro, me acompanhar nas minhas redes sociais, no Instagram e aqui mesmo no YouTube, tá bom? Forte abraço e até a nossa próxima aula.